Olá, meninas, graças a Deus, de volta com mais um estudo para nós. E esse estudo agora ele vai falar sobre um tema bastante atual, em que nós estamos ouvindo assim muito sobre isso, porque eu tentei, como vocês sabem, todo estudo que eu faço pensando em mim, na minha cura, na minha busca de me tornar uma mulher melhor, na minha busca de entender aquilo que o Senhor está falando conosco neste tempo. E então, esses dias, desde que nós terminamos o último estudo, o Guardiã do Lar, eu comecei a estudar sobre duas palavras que está sendo muito usada neste tempo. Uma é somatizar e a outra ressignificar. Então, eu comecei a descobrir algumas coisas acerca desta palavra, o que o Senhor fala a respeito disso e como nós podemos usar essa palavra ou essas palavras, né, a nosso favor e como que nós podemos, de repente, usar essas palavras na forma de atitude, criando situações desfavoráveis para nós. Então, eu quero, assim, agradecer, já começando por esta, oportunidade de voltar a estudar com você. Eu quero louvar a Deus por isso, porque é maravilhoso. Quem, de repente, pode ter novas pessoas no grupo, estudando agora, fazendo esse estudo. Então, eu sou a Fátima Pastorello e eu tenho este objetivo de estudar temas novos, temas atuais e temas antigos também, mas que para nós, de repente, está ali nos atrapalhando a levar uma vida saudável e abundante como o Senhor tem, né, preparado para nós, como o Senhor tem pedido para nós, como o Senhor tem o propósito da nossa vida. Então, eu quero começar aqui dando o significado dessas palavras, porque às vezes parece muito difícil quando você ouve somatizar, ressignificar, mas o que isso quer dizer? Então, somatizar é algo que inclui, que junta, que faz a soma mesmo. E analisando do ponto de vista da psicologia, isso vai dizer que é o acúmulo de coisas que vai trazendo uma manifestação de conflito dentro do nosso corpo. Isso significa que não é uma coisa boa, porque que coisas seriam essas, né? Seriam coisas que sentimentos, emoções, e são guardados dentro a ponto de trazer para o corpo uma infecção, a ponto de trazer para o corpo físico uma contaminação prejudicial para o funcionamento normal do corpo. E então isso é ruim e ele começa na alma e esse sentimento começa na alma, começa ali na área de guardar amargura, ressentimento, expectativas frustradas, de guardar momentos em que fomos, magoadas, feridas. E aí, então, essa é a primeira palavra. E a segunda palavra, que é o ressignificar, é dar um novo sentido. Então, é pegar uma coisa que aconteceu, uma situação, uma emoção, e olhar por outro ângulo, olhar de outra maneira. Então, eu anotei aqui, que essas duas palavras, elas são extremamente importantes para a nossa jornada diária e nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a situação fica tão complexa diante de coisas que aconteceram conosco, que quando percebemos já estamos acumulando mágoa, ressentimento, rancor, ausência de perdão, tristeza, e tudo isso não é bom. E aí, durante o tempo em que você está com isso, você perde a oportunidade de viver as emoções boas, porque você não consegue dar sentido para as coisas boas. E isso aqui é um cuidado diário, não é uma coisa assim, fiz agora e acabou, porque todos os dias vai acontecer situações em que não nos agrada. E então,
eu quero colocar aqui também, olha, uma situação que eu escrevi. Na jornada da vida, os fatos vão acontecendo e junto com eles vêm as alegrias, as tristezas, as decepções, os ganhos e as perdas. Guardar a emoção na alma não é uma escolha, porque a alma ela já é o lugar de guardar as emoções. Então, guardar as emoções lá não é uma escolha, mas o sentido que vamos dar a essa emoção, isso sim, é nossa responsabilidade. Então, assim, aconteceu algo, vamos ficar triste, ou vamos ficar alegre, ou vamos ficar extremamente feliz. Então, a emoção, ela vai vir naturalmente pelo que aconteceu. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas o sentido, o que nós vamos fazer com isso depois que ela entrou em nós, é nossa responsabilidade. E então, usando essa palavra ressignificar, é exatamente o que nós vamos fazer dentro desta avaliação. A emoção entrou, a emoção está no coração, está na alma. E agora, o que fazer com ela? E agora, o que fazer com ela? Eu vou ficar somatizando, e daqui a pouco eu vou estar tão cheia, carregando fardos, ou eu vou começar a olhar por um outro ângulo e tentar acrescentar uma coisa, tentar tirar aquilo que está me pesando, para que coisas mais leves entrem, para que eu possa ver de outro ângulo. Então, aqui eu escrevi também mais uma coisa. Muitas vezes nós ouvimos dizer, diante de uma situação difícil, que alguém diz assim: conte até 10, respire. Conte até 10, respire. E isso, às vezes, quando a gente está chateado, isso dá até uma ira maior. E será que contar até 10, será que respirar vai fazer com que essa emoção ruim, esse ressentimento, essa mágoa, essa amargura, essa tristeza vai sair para fora? É uma pergunta que, às vezes, ela não é uma resposta que nós queremos e, às vezes, também ela não é a solução que nós precisamos. Mas, pelo sim, pelo não, esse contar até 10, esse respirar, de repente é o tempo em que você precisa para olhar pelo outro ângulo. Às vezes é o tempo que eu preciso para olhar pelo outro ângulo. E isso é algo que nós precisamos muito, muito, muito aprender. Em nome de Jesus, através deste estudo, nós vamos aprender a fazer esta escolha correta de como armazenar essa emoção. Porque já que nós não temos a escolha de armazenar, isso nós não temos, porque ali a nossa alma é o lugar de guardar as emoções. Nós não temos essa escolha, mas nós temos a responsabilidade de dar o significado para ela. Então, a hora de dar o significado para essa escolha, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos dar o significado real e verdadeiro, dar a importância que esta emoção merece, dar a expectativa, colocar nela a expectativa que essa emoção merece, nada menos, nada mais, para que a nossa vida seja uma postura reta, uma conduta ilibada, mulheres saradas, mulheres curadas. Então, a palavra do Senhor vai dizer assim em Provérbios 17, 22, a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, hoje nós vamos ficar com este versículo. A alegria faz bem à saúde. Estar triste é morrer aos poucos. Provérbios 17, 22. A partir deste momento, nós vamos aprender. A partir deste momento, esta palavra do Senhor vai entrar no nosso coração e vai começar a trazer vida. Vai começar a trazer vida para dentro da nossa alma, onde estava com morte, porque aqui está dizendo que vai morrer aos poucos, onde estava com cheiro de morte, onde estava com resquícios de morte,
onde estava com propósito de morte, porque estava com amargura, com ressentimento, com tristeza, com outros, com rancores, com ódio, com ira. Todos esses sentimentos ruins vão começar a sair, porque nós vamos aprender a dar um novo sentido para isso. E nós vamos aprender esse novo sentido, é a ressignificação dessas atitudes que nós tomamos lá atrás, ou desses feedbacks que nós recebemos que a nossa alma, o nosso corpo não aceitou como algo bom para nós, mas que nós não tivemos condições de pôr isso para fora. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos abra os nossos olhos e a nossa mente, a nossa capacidade de interpretar os fatos e os acontecimentos da nossa vida na realidade daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu quero lembrar que os maiores, os heróis que nós conhecemos as histórias na Bíblia, eles passaram por situações muito difíceis, muitas vezes, a maioria deles, na verdade todos, e todas as vezes é porque eles olharam para a realidade do que o Senhor queria com aquilo, por isso eles venceram, e não pela realidade daquilo que estavam impondo o povo ali, o mundo, a realidade, os seus adversários, mas porque eles olharam por aquilo que Jesus, que Deus, né, estava ali oferecendo, que Deus estava propondo, e muitas vezes sem saber, na maioria das vezes sem saber o destino final. Eles aproveitavam ali durante a jornada, eles aproveitavam ali no momento em que eles estavam vivendo para crer, para não recuar, para não voltar atrás, porque eles criam que o Deus que estava com eles era maior do que todas as outras coisas e que tudo valia a pena por aquele Deus. Por isso, o nosso versículo-chave deste estudo, ele é Hebreus 10, 38 e 39, que vai ficar na imagem de todos os nossos estudos desse tema, que é: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, este versículo é o nosso versículo-chave, que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que quer dizer isso? Que nós não vamos recuar, que nós não vamos aceitar aquilo que o mundo quer impor sobre nós, aquilo que os nossos adversários querem impor sobre nós, mas que nós vamos olhar com a luz da palavra e dar um novo sentido para esses fatos e para esses acontecimentos. E em nome de Jesus, não vamos ser mulheres amarguradas, ressentidas, feridas, traumatizadas, depressivas, ansiosas. Em nome de Jesus, todos esses tipos de doenças psicossomáticas cairão por terra, em nome de Jesus, porque a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito pertence a um Deus vivo que tem vida em abundância, vida plena em abundância para nós. Amém? Hoje nós ficamos com esta parte e assim vamos todos os dias estudando um pouquinho sobre isso, ainda sobre o significado dessas palavras. Ainda temos mais um pouco de estudo para nós entrarmos realmente nas chaves que vai nos dar, que vai nos instrumentalizar como guerreiras mesmo, para sair desse estágio de conformidade, às vezes com sentimentos que não nos deixam bem, mas que nós pensamos que é assim mesmo, e não é assim mesmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós vamos continuar em alegria para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos alertado a dar um sentido
para os fatos e os acontecimentos das nossas vidas, dar sentido para aquilo que realmente merece um sentido, e um sentido que nos traz alegria, que nos traz perseverança, que nos traz força, que nos traz consolo, que nos traz entendimento e crescimento para o seu reino, Pai. Alerta-nos, ó Deus, e abre os nossos olhos para que tudo o que fizermos seja para a glória do teu nome. Amém.